Imigrante ilegal, imigrante fora de status, imigrante irregular, imigrante indocumentado. O que significam esses termos? Por que é importante você conhecê-los e qual a importância jurídica que eles têm na sua vida? É esse o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é Beatriz e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da diferença entre um imigrante legal, um imigrante fora de status e qual a diferença jurídica entre essas duas coisas. É o seguinte, pessoal, o imigrante, quando ele entra em um país, ele geralmente entra com alguma autorização de viagem. Essa autorização de viagem a gente chama de visto. Pode ser outro tipo de autorização de viagem também, mas geralmente é um visto. E para que serve o visto? O visto serve para declarar para o governo a razão que aquele estrangeiro está ali naquele país, quais são os direitos dele, os deveres dele, quais são as razões e as atividades que ele pode realizar com aquele visto ou não, tá? Então, quando a pessoa entra num país com visto, ela recebe um status relacionado àquele visto. Um visto de turista, então status de turista. Visto de estudante, status de estudante. E esse status, então, dá direitos e deveres legais para ela, para fazer determinadas atividades, o tempo que ela pode ficar no país, etc. Quando alguém quebra alguma dessas regras, juridicamente, ela pode ficar fora de status. Isso significa que ela está descoberta por esse visto. Então, os direitos, prerrogativas que condizem com aquele visto, eles não existem mais para aquela pessoa. Essa pessoa, então, ela ficou irregular, ela ficou fora de status. Ela não tem mais o status regular dentro da lei. Isso não significa que ela está ilegal. O imigrante ilegal, por sua vez, ele não tem documentação de viagem. Ele entra num país, em um território, sem essa autorização de viagem. E ele não passa pelo processo de se declarar para aquele país, dizendo, olha, estou aqui, estou chegando e tem essa autorização de viagem. Por isso ele é considerado ilegal. Então, o ilegal é aquele que entra pela fronteira sem se declarar para o governo e sem qualquer tipo de autorização de viagem. Então, ele nunca teve um status legal do país. Por isso que ele é chamado de imigrante ilegal. Isso tem um peso jurídico, por quê? Porque nos Estados Unidos, se a pessoa entra ilegalmente no país, ela vai ter que passar por um processo de pedir perdão se ela necessitar de qualquer benefício imigratório. No caso da pessoa que está fora de status, ele vai receber algum castigo, né, de ser proibido de entrar no país ou fazer qualquer outra coisa. E ele fica impedido também de solicitar alguns tipos de benefício migratório, mas a regularização dele é muito mais fácil. Ele não precisa passar pelo processo de perdão e justificativa. Por exemplo, uma pessoa que se casa com um cidadão americano e ele está fora de status, ele pode solicitar a regularização, que é o que a gente chama de ajuste de status. O imigrante que está ilegal, ele vai ter que pedir um perdão, vai ter que explicar que ele entrou ilegalmente, que ele invadiu a fronteira do país, ele vai ter que pedir o perdão, e aí se esse pedido for aprovado, quando esse pedido for aprovado, aí sim ele vai poder solicitar o ajuste de status, o seu green card, a sua residência. Mas isso nem sempre acontece. Nós temos casos de pessoas que casaram com militares. A gente sabe que os Estados Unidos têm um respeito grande por militares, e a pessoa quando se casa com um cidadão que é militar das Forças Armadas, ele tem uma facilidade maior de se regularizar. Mas para um imigrante ilegal que quer se regularizar através do casamento, ele pode ser negado esse pedido de perdão e pode literalmente ser deportado, mesmo estando casado com um cidadão americano. Então, a situação de entrar ilegal no país e atravessar a fronteira é muito mais grave do que simplesmente você entrar com uma autorização X no status e ficar além do seu status. Tá? Tem um peso legal para isso daí. Inclusive, essa pessoa que eu estou falando, ela casada com um cidadão americano, com duas filhas americanas, ela foi deportada, porque eles não concederam o perdão para ela, porque ela entrou duas vezes. Ela entrou uma vez, foi pega, foi mandada embora, e ela entrou de novo, de forma ilegal pela fronteira. Então, eles não deram perdão para ela, mesmo ela sendo casada com um membro das Forças Armadas Americanas. Então, existe um perigo muito grande de você sofrer consequências jurídicas muito mais sérias se você está ilegal do que simplesmente estar fora de status. Bom, então é essa a diferença. Espero que esteja claro para você a diferença entre um ilegal e um imigrante fora de status. Se você tiver dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo no vídeo. Se você gostou, achou útil, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu tenho sempre conteúdos aqui a respeito de imigração, de vida na América, de empreendedorismo.
E se você precisar de assessoria, entre em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que talvez a gente possa ajudar você com a sua situação migratória. Tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.